Falar sobre sexualidade é um tema extremamente polêmico porque é algo que mexe com a moral e com a religiosidade de muitas pessoas, sobretudo as mais conservadoras. Contudo, não podemos deixar de falar sobre esse tema porque, queira-se ou não, a sexualidade é um dos atributos que compõem a identidade das pessoas. Todo mundo tem sexualidade. Então, falar sobre sexualidade é falar também sobre a experiência humana aqui nesse planeta. Contudo, a sociedade, da forma com a qual ela tem se desenvolvido, tem elegido uma única forma de exercer essa sexualidade como a correta, enquanto classifica todas as outras como nocivas, patológicas, pecaminosas, entre outros termos. E também classificando as pessoas que exercem essa sexualidade, entre várias aspas, desviante, como nocivas, patológicas, pecaminosas, entre outros termos, causando a exclusão dessas pessoas em várias áreas da vivência social. E você tem ideia de como as diferenças de sexualidade têm influenciado na educação e na educação musical? No vídeo de hoje trataremos justamente sobre esse assunto. Meu nome é Renan Santiago e você está no Músicas no Plural. Ok, assim como faço nos outros vídeos, eu preciso mostrar de qual lugar eu estou falando. No caso, trata-se de um heterossexual falando sobre sexualidade. E de fato, isso pode soar estranho, porque o ideal seria que pessoas homoafetivas, pessoas bissexuais, assexuais, pansexuais, entre outras identidades sexuais que são vítimas de preconceito na sociedade, tomassem um lugar de fala para estar trazendo essa aula. Contudo, esse site, esse portal Músicas no Plural, é uma iniciativa minha. Claro que outras pessoas também podem fazer uma iniciativa diferente, mas nesse caso, quem tomou a iniciativa de falar sobre o assunto sou eu. Nesse caso, pode-se diminuir o impasse para que eu possa aqui estar trazendo esse conteúdo para vocês. Primeiramente, eu reconheço meus privilégios como sendo um heterossexual em uma sociedade que é heteronormativa, e isso me traz benefícios, eu reconheço isso, eu não sofro preconceitos por ser heterossexual. Contudo, eu quero empreender esforços para que todas as pessoas também tenham os mesmos privilégios que eu. Eu busco a igualdade entre diferentes gêneros e diferentes sexualidades. Esse é um dos motivos pelo qual eu estou produzindo esse portal. E para trazer esse conteúdo aqui para vocês, eu li pessoas LGBTTQIAP+, quem não está familiarizado com essa sigla, L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, aí esse TTT em geral são transgêneros, transexuais e travestis, Q de queer, I de intersexuais, A de assexuais e P de pansexuais. E o mais abre espaço para outras identidades, para outras possibilidades. E aí eu também busquei conversar e aprender diretamente com pessoas LGBT+. Aqui já trago uma sigla mais reduzida para não ficar repetindo o mesmo número grande de letras. E, nesse caso, eu advogo que heterossexuais têm o seu papel na luta pela igualdade, até porque são os heterossexuais que cometem os heterossexismos, né, as chamadas homofobias. Então, uma aula sobre diferenças de sexualidade e seus impactos na educação e na educação musical deve ter como alvo não somente pessoas homoafetivas, mas também pessoas heterossexuais. Contudo, pessoas LGBTs sempre têm que liderar. Por isso que eu fui atrás de pessoas LGBTs, tanto na leitura como em entrevistas, para aprender mais sobre o assunto. E mais uma vez vamos falar sobre cultura e identidade. Sempre quando nós falamos de um marcador identitário, esses dois temas eles vão emergir. Mais uma vez também defino cultura de uma forma bem superficial como oposto de natural, de biológico, e sim como um produto da intervenção humana. Da mesma forma, a identidade é aquilo que se é em oposição àquilo que não se é.
mais uma vez trazendo o exemplo da sexualidade, eu sou uma pessoa heterossexual porque eu não sou homossexual. Então, a minha identidade ela é construída em oposição àquilo que eu não sou. Contudo, eu vou trazer mais dois pontos sobre identidade que eu não trouxe em outros vídeos. A identidade, na verdade, ela é vista como um processo, a identificação. Isso é extremamente importante numa aula sobre sexualidade. Ou seja, identidade não é aquilo que você é e que você vai ser para sempre. Ela não é fixa. Na verdade, ela é um processo contínuo. É mais fácil a gente dizer, ou melhor, é mais correto a gente dizer que nós estamos sendo, porque nós estamos sendo construídos, desenvolvidos continuamente durante toda a nossa vida, toda a nossa existência. Stuart Hall vai chamar isso, esse processo de identificação. Isso é importante para a gente tentar compreender por que algumas identidades de sexualidade, elas vão acabar, e de gênero também, elas acabam transitando, acabam fluindo, acabam se modificando no decorrer da vida da pessoa. Então vão existir algumas pessoas que durante certa etapa da sua vida vão se auto-identificar como sendo de certa identidade sexual e no decorrer da vida isso muda. Ela acaba descobrindo-se como pertencendo a outra identidade sexual. E isso dentro desse conceito de identidade como algo que não é fixo, mas sim como algo que é mutável, transitório, como algo possível. Contudo, é muito importante frisar que isso não é algo que a pessoa escolhe, é algo que a pessoa é orientada. Então não é uma opção sexual, mas uma orientação sexual. Não é a pessoa que vai chegar numa bela manhã e dizer, hoje eu vou ser heterossexual. No outro dia não, hoje eu quero ser homossexual. Não, na verdade, como que a sexualidade também é algo cultural, também é algo que é um produto da intervenção humana e o ser humano, um ser que vive em sociedade, e essa sociedade que de certa forma nos orienta, nos forja, nos força a seguir certos caminhos, toda essa construção, essa orientação vai nos direcionar para uma ou para outra ou para outras identidades sexuais. E nesse ponto é importante também a gente definir identidade como ponto de sutura entre o social e o psicológico. Complicada essa definição? Vou tentar explicar. Ponto de sutura seria uma costura, né? Então imagina que existem esses dois opostos, o social e o psicológico. O social é tudo aquilo que constrói a nossa identidade vindo da sociedade, da comunidade em geral na qual a gente vive, e o psicológico, tudo aquilo que vem da nossa própria psique, aquilo que a psicanálise ela vai explicar, e a nossa própria biologia. Então são essas duas bombas que vão pulsando, 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 e que aqui no meio, nesse ponto de sutura, vão construir o que nós somos. Então, o que une o social e o psicológico é a identidade. E nesse caso, ela é, ela é alimentada por questões que são sociais e por questões que são psicológicas. Nesse sentido, é mais um argumento a favor de que a identidade sexual ela não é uma opção, mas sim uma orientação. Porque processos de fora do indivíduo também acabam favorecendo de alguma forma com que certa identidade seja aquela que a pessoa se auto-identifique. Contudo, a gente também não pode ignorar o psicológico, o psicanalítico, aquilo que já está conosco. Porque se fosse só o social, não haveriam pessoas homoafetivas no mundo. Já pararam para pensar nisso? Porque toda a nossa bagagem cultural, ela é heteronormativa.
Os filmes sempre é um casal, sempre são formados por um casal heterossexual, as novelas, as músicas sempre falam de romances, né, que são heterossexuais. Então, toda essa bagagem cultural que nós recebemos e que nos influencia, 99% dela é uma bagagem heteronormativa. Então, se fosse só o social que nos constrói, que nos molda, que nos forja, não haveria homoafetivo, pessoas homoafetivas no mundo. Mas o que acontece é que também o psicológico, o psicanalítico, a forma com que isso é construído aqui dentro, também contribui na formação da nossa identidade sexual. Então, como isso acontece? Isso é uma pergunta muito complexa. Como que o social e o psicológico eles se encontram e forjam a identidade sexual de uma pessoa? Isso é muito difícil de dizer, porque em cada pessoa isso vai ocorrer de uma forma diferente. Então, meio que cada pessoa teria que ser estudada, pesquisada, para a gente ter a resposta de uma pessoa só. E isso, né, caso a gente consiga, de alguma forma, entender como isso aconteceu com aquela pessoa. Então, cada ser vai ser diferente, mas já ajuda muito a gente entender que pressões sociais e psicanalíticas se unem nessa formação da identidade sexual. Mas não só da identidade sexual, de todas as outras identidades. Mas é interessante a gente pensar nisso do ponto de vista da sexualidade, para a gente não cair na cilada de que a sexualidade é uma opção. Continuando falando sobre questões teóricas sobre sexualidade, Guaracila Louro vai definir sexualidade como a forma cultural pela qual vivemos nossos desejos e prazeres corporais. Mais uma vez, frisando, né, que é uma forma cultural, nesse sentido de que é algo que não é somente natural, né? É uma coisa que perpassa pela intervenção humana. E é interessante que a autora vai trazer isso, que é a forma cultural pela qual vivemos nossos desejos e prazeres culturais, mas pode ser também a forma cultural pela qual vivemos e não vivemos os nossos desejos e prazeres corporais. Como a gente sabe, existem as pessoas que se autodeclaram assexuais. Elas não vão praticar o sexo, não é? Elas têm uma sexualidade, elas têm uma identidade sexual, elas são assexuais, mas elas não vão vivenciar esses desejos e esses prazeres corporais. É uma forma de se exercer a sexualidade. E é muito importante a gente entender que a sexualidade ela é relacionada com o gênero, mas são atributos, conceitos diferentes. Elas são muito próximos, mas são diferentes. A própria Guaracira diz que as identidades de gênero e as identidades sexuais se constroem em relação. Perceba, elas se constroem em relação, mas isso não significa que elas são a mesma coisa. A sexualidade, ela vai depender mais do gênero do que o gênero da sexualidade, porque a sexualidade ela vai ser definida em relação ao gênero. Basicamente, como que funciona? Hétero é uma pessoa que sente atração por pessoas de gênero diferentes. Então, como eu falei, eu sou heterossexual porque eu me atraio por pessoas que são de gênero diferente ao meu. Então, para isso, eu preciso saber qual é o meu gênero e também tentar entender qual é o gênero da outra pessoa. Nesse sentido, como eu me autodeclaro enquanto homem, eu sou heterossexual porque eu sinto atração por pessoas que são mulheres. Agora, o homo vai ser o oposto, vai sentir atração por pessoas do mesmo gênero. Só que isso também é uma concepção binária. Na aula sobre gênero, que já está disponível aqui no canal, a gente entende que o binarismo é essa oposição, como se só existissem duas coisas, ou é hétero ou é homo. E não é muito bem assim. Existe a heterossexualidade, existe a homoafetividade, mas também existe muito mais do que isso. Vai existir entre esses dois pontos uma imensidão
de identidades sexuais nas quais as pessoas podem se auto-identificar. A pansexualidade são pessoas que não vão se importar com questões de gênero, de cisgeneridade, de transgeneridade, não vão se importar com a orientação sexual da pessoa. Então, a pansexualidade é uma pessoa que se sente atraída por qualquer pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser um homem cisgênero, pode ser um homem transgênero, pode ser uma mulher cisgênera, pode ser uma mulher transgênera, entende? Pode ser uma pessoa heterossexual, pode ser uma pessoa homossexual, não faz diferença para essas pessoas. A sapiosexualidade ela é interessante porque a pessoa ela vai se interessar por quem ela tem algum tipo de atração que é pelo intelecto da pessoa, pela inteligência da pessoa. Ela admira a inteligência da pessoa e, nesse sentido, ela vai se atrair sexualmente por ela. Já a pessoa demissexual, ela só vai se sentir atraída sexualmente por quem ela tem algum tipo de conexão romântica. Ela precisa estar apaixonada para conseguir ter uma atração sexual pela pessoa. E isso é interessante porque, como a gente vai ver à frente, existe a diferença entre atração sexual e romantismo. Ou seja, alguém pode se sentir atraída sexualmente por alguém porque não esteja apaixonada. Não é o caso das pessoas demissexuais, que só vão ter uma atração de fato sexual, caso tenham um interesse romântico, uma atração romântica pela pessoa. Também existe os androgenos românticos, que são as pessoas que se sentem atraídas por quem tem características tanto de homem quanto de mulher. Características essas, né, culturalmente, quando nós estamos falando dentro daquilo que foi construído culturalmente como sendo homem e mulher. Autossexuais são pessoas que têm atração por si próprias. Já as pessoas litsexuais são um caso interessante, um pouco fora do comum. São pessoas que se sentem atraídas por outras pessoas, podem ser homens ou mulheres, mas quando elas percebem algum tipo de reciprocidade, ou seja, a pessoa corresponde àquilo que essa pessoa sente por ela, o interesse se diminui ou até se extingue. Ou seja, são pessoas que não querem ser correspondidas. Interessante, né? Assim como na questão da identidade de gênero, existe uma lista bem grande de identidades na quais as pessoas podem se autodefinir. E uma lista interessante sobre o assunto está aqui nesse link, que eu também vou deixar aqui na definição, na descrição do vídeo. Agora falando sobre siglas, eu me lembro que quando eu era criança, a sigla utilizada era GLS. Existiam os grandes bailes GLS e esse termo significa gays, lésbicas e simpatizantes. Contudo, esse termo foi substituído, como a gente já falou, a sigla, uma das siglas mais completas, é a LGBTQIA+, e é interessante que além de abarcar mais identidades sexuais, também coloca o L na frente. Ou seja, também é uma questão de gênero. As mulheres aparecem primeiro, buscando também dar lugar de protagonismo às mulheres. Algumas pesquisas mostram que também dentro da comunidade LGBT existe machismo. E muitas vezes homens tomam somente, né, o lugar de poder, lugares de liderança. Então colocar o L na frente de uma forma talvez mais teórica, mais simbólica, mas é uma forma de mostrar e de buscar evidenciar as mulheres dentro desse grupo. Então, dois problemas que a comunidade LGBT passa é a heteronormatividade e a cisnormatividade. A heteronormatividade é essa percepção de que ser heterossexual é ser normal, entre várias aspas. E tudo que foge desse padrão seria um erro, uma patologia, algo a se evitar. Então a sociedade toda ela é construída dentro dessa lógica da heteronormatividade. Isso é uma construção
sociocultural. E da mesma forma, a cisnormatividade, que é ver a cisgeneridade como algo normal. Com isso, as pessoas trans seriam vistas como anormais. Mais uma vez, não estou defendendo isso, é o que a cisnormatividade ela vai colocar. Mas tanto a heteronormatividade como a cisnormatividade, dentro dessa perspectiva da construção cultural da identidade, elas podem ser refutadas, elas podem ser problematizadas e podem ser criticadas. E a heteronormatividade e a cisnormatividade vão causar muitos problemas, desde simples apelidos, né, até a morte. A gente sabe que no Brasil é o país onde mais se mata transexuais e homossexuais. E a gente percebe que pessoas homoafetivas são mais bem aceitas em certos locais sociais, contudo desprezadas em outros. Né? A gente percebe que em cabeleireiros, em centros de estética, em, na grande indústria da moda, essas pessoas são muito bem aceitas, não é? Contudo, em outros lugares, elas são desprezadas. Na política, por exemplo, na educação, por exemplo, né? Muito dificilmente uma mulher trans vai ser aceita para dar aula na educação infantil, porque existe uma concepção muito equivocada de que pessoas LGBTs são pedófilas. Então, as pessoas, de uma forma preconceituosa, evitam que esse tipo de pessoa atue junto a crianças. Então, é algo que também precisa ser desconstruído. E nisso vai surgir o conceito de safe place, ou seja, lugares seguros. Então, em muitos lugares, assim, na internet, existem fóruns para identificar quais são os lugares que são seguros para pessoas homoafetivas. Mesmo em algumas instituições, eu já fui a um restaurante que dizia, né, esse lugar aqui, ele é um lugar onde pessoas LGBT são bem-vindas. Então a pessoa pode ir tranquila, que ela não vai sofrer qualquer tipo de preconceito. Esses são safe places. A escola, é interessante falar que existem muitos e muitos e muitos trabalhos que mostram que a escola não é um safe place. Pessoas homoafetivas sofrem muito no ambiente escolar e universitário, mas as aulas de música são. Parece que as artes em geral conseguem acolher melhor pessoas com diferentes identidades de gênero e identidades sexuais. Isso é interessante para nós, professores e professoras de músicas, pensarmos para a gente continuar empreendendo esforços para que o nosso ambiente, para que a nossa sala seja um safe place. Agora, para acabar um pouco melhor essa parte teórica, tem essa figura que é o unicórnio do gênero, que ajuda a gente a entender alguns conceitos, algumas expressões relacionadas a gênero e sexualidade. Primeiramente, o unicórnio é uma figura mitológica que não existe, mas ele é interessante porque ele é meio andrógeno, né? Não dá para ver muito bem se é um homem, se é uma mulher, no caso, um macho ou uma fêmea, né? O unicórnio, esse aqui, por exemplo, que está nesse vídeo aqui, a gente não sabe. É homem, é mulher, é macho, é fêmea, não dá para saber. Então, geralmente usa-se para a guisa assim de exemplificação, de uma forma didática, um unicórnio ou até mesmo um biscoito de gengibre. Eu sei que no Brasil não é muito comum, mas lá fora usa-se um biscoito de gengibre com o mesmo sentido, para não ficar claro qual é o gênero da figura em questão. E esse unicórnio, vocês vão perceber que ele tem um arco-íris na cabeça, um coração no peito, aí na parte da genitália um, um gene, né? E também em volta dele pontinhos. Cada uma dessas questões vai ser relacionada a um conceito que tem relação com gênero e com sexualidade. Primeiramente, identidade de gênero, que a gente discutiu bastante na aula sobre gênero. Ele é representado por esse arco-íris que está na cabeça.
A identidade de gênero é como você se enxerga. E não, mais uma vez, não necessariamente com a genitália. Você pode ter uma genitália X, mas se identificar com o gênero Y. Então, nisso vai ter, de um lado, o feminino mulher e o masculino homem. E entre isso, entre esse binarismo, todos os outros gêneros, que são mais bem listados na aula sobre gênero. Tem expressão de gênero, que são esses pontinhos que aparecem ao redor do unicórnio. Ou seja, como você demonstra o seu gênero pela maneira que age, que você se veste, que você usa suas expressões corporais e coisas do tipo. Isso pode ter uma expressão de gênero masculina, feminina e, entre isso, outras expressões de gênero. Então, a expressão de gênero, você pode, por exemplo, como eu dei o exemplo do Guilherme Rocker, ser homem, mas se vestir como mulher, como aquilo que culturalmente foi instituído como feminino. É uma possibilidade. E isso está muito ligado à expressão de gênero. Ali na genitália tem aquele cromossomo, aquele gene, que é o sexo. Percebam que é diferente sexo e gênero. Aqui ele traz sexo designado ao nascer, ou seja, a atribuição e classificação da pessoa como homem, mulher ou intersexo. A pessoa ela nasce com pênis, então se diz que o sexo é masculino. Ela nasce com uma vagina, se diz que o sexo é feminino. Mas percebam, é o sexo, não o gênero. O gênero também ele é perpassado por questões que são culturais. E também existe a possibilidade do intersexo, ou seja, são as pessoas que possuem características biológicas de mais de um sexo. É o que antigamente se chamava de pessoas hermafroditas. Hoje em dia esse termo tem caído, porque ele traz uma carga pejorativa muito grande às pessoas. O melhor termo seria intersexo, que se desenvolve de diferentes formas, não só na genitália. Pode haver pessoas que são intersexos de uma forma cromossomática, ou seja, o fenótipo dela, por exemplo, é de homem, mas se ela for fazer um exame genético, percebe-se que os genes dela possuem aquilo que se esperava para uma mulher ter genes. Entendem? E também tem a possibilidade, por exemplo, da pessoa ser mulher, se enxergar como mulher, mas ela ter testículos internos. É uma pessoa intersexo, só que essa intersexualidade não se desenvolveu tanto a ponto dela ter um pênis, mas ela tem testículos internos. É uma pessoa intersexual. A orientação, a atração sexual é aquilo que a gente tem falado, é aquilo que a gente nessa aula tem chamado de sexualidade. Vai depender de a quem você se sente atraído sexualmente. Então, isso vai depender também do seu gênero. Se você é homem e se sente atraído por homens, você é uma pessoa homoafetiva. Se você for homem e se sente atraído por uma mulher, você é uma pessoa heterossexual. Uma pessoa heterossexual. Dentre outras possibilidades que estão nesse binarismo, como a gente já falou no outro slide. E também vai existir a atração romântica, que aí não tem a ver com sexualidade. Não é sobre quem você tem desejo sexual, mas quem você pode se apaixonar. Continuando a nossa reflexão sobre as diferenças de sexualidade, uma vez que já entendemos os diferentes conceitos teóricos que estão relacionados a esse assunto, é importante a gente perceber alguns dados que demonstram como as diferenças de sexualidade vão afetar a sociedade em geral, sobretudo as pessoas LGBT+. No Brasil, a cada 20 horas, uma pessoa é morta por ser LGBT, ou seja, por conta da sua identidade sexual. Das 445 vítimas de LGBTfobia registradas em 2017, percebam, 194 eram gays, 191 eram trans, 43 eram lésbicas, 5 eram bissexuais e 12
eram heterossexuais. Talvez você esteja se perguntando, mas como uma pessoa heterossexual foi vítima de LGBTfobia? Isso acontece porque essas pessoas foram confundidas com uma pessoa homossexual ou com uma pessoa trans. Ou seja, a pessoa, embora ela seja heterossexual, alguma característica dela fez com que uma outra pessoa a considerasse uma pessoa LGBT e por isso ela sofreu violência. Ela sofreu por parecer ou por ser confundida por algumas das suas características como uma pessoa LGBT. Então, nesse sentido, nós percebemos que o fato dessa pessoa não ter se enquadrado com aquilo que a sociedade define ou espera para uma pessoa heterossexual a fez sofrer LGBTfobia, mesmo ela não sendo uma pessoa LGBT. Ou seja, todas as pessoas correm o risco de sofrer assédio, de sofrer violências por conta da sua identidade sexual ou por parecer pertencer a uma identidade sexual que não é normativa. Nesse sentido, a educação ela precisa se posicionar contra esse tipo de preconceito, esse tipo de discriminação. Na escola, por exemplo, existe a educação sexual, que, entre outras coisas, vai buscar é, orientar as crianças, educá-las para que elas respeitem as diferenças, para que elas não reproduzam nenhum tipo de heterossexismo, de LGBTfobia. Contudo, esse termo ele é muito polêmico, porque algumas pessoas, sobretudo as mais conservadoras, vão entender que a educação sexual é você ensinar uma criança a como fazer sexo. E isso, obviamente, não é o que se espera da educação sexual. Buscamos com a educação sexual, primeiramente, que a pessoa entenda a sua própria sexualidade. Todo mundo possui uma sexualidade, como nós dizemos. E existe uma forma saudável de se exercer essa sexualidade. Por exemplo, um assediador, ele está exercendo a sua sexualidade? Está, mas de uma forma criminosa, de uma forma violenta, de uma forma nociva. É necessário, por exemplo, ensinar os meninos a não serem assediadores. E é necessário também ensinar as meninas a identificarem casos de assédio e também a procurarem ajuda caso sofram. Então, nesse sentido, alguns pesquisadores, alguns escritores proporam o termo educação da sexualidade, justamente para buscar não gerar maus entendidos em relação a esse campo, que é a educação sexual, que é tão importante para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. A educação da sexualidade deixa, pelo menos de forma mais clara, que o objetivo não é ensinar a fazer sexo, mas sim ensinar as pessoas a exercerem de forma saudável e correta a sua própria sexualidade, relembrando que é algo que todo mundo tem. Freud mostra, comprova que desde criança as pessoas têm sexualidade, só que ela vai se desenvolvendo e só vai chegar à sua forma fálica, à sua forma genital na adolescência. Então, Freud não quis dizer que crianças praticam sexo ou devem praticar sexo, mas sim que existe um estado talvez prematuro da sexualidade fálica se desenvolvendo desde a tenra infância. Então, se todos, se todas têm sexualidade, precisamos educar meninos e meninas desde sempre a exercê-la de forma saudável. Isso existe, está na nossa legislação educacional desde 1997, com os parâmetros curriculares nacionais, que colocam a orientação sexual como um tema transversal. O que seria um tema transversal? É um tema que, por sua relevância, deve perpassar todas as disciplinas escolares. Nesse contexto, inclui-se a música. Ou seja, a música também precisa, de alguma forma, educar para a sexualidade saudável do alunado. E também a gente precisa
deixar claro para os nossos estudantes, para as nossas estudantes, que o preconceito e a discriminação é algo que ocorre na sociedade e que precisa ser revertido. Por exemplo, Jesus, na sua tese de doutorado, mostra que o Brasil é o campeão em assassinato em razões recorrentes do heterossexismo, ou seja, da homofobia. O número de estudantes que expressam terem sofrido episódios de preconceito e discriminação relacionados às suas identidades sexuais na escola tem crescido no Brasil. O espaço escolar, o heterossexismo é muitas vezes mascarado como brincadeiras infanto-juvenis, o que, por sua vez, faz com que muitos autores de violência heterossexistas não se percebam como cometendo tal injúria. Então é necessário que nós informemos, que nós mostremos, olha, isso é heterossexismo, isso é LGBTfobia, é necessário que você não haja assim, porque isso é errado. Muitas vezes, as vítimas de violência heterossexistas nas escolas são culpabilizadas pelas violências que sofrem, não por terem um comportamento considerado como ideal aos olhos da instituição escolar, por não terem um comportamento considerado como ideal aos olhos da instituição escolar. Então, muitas vezes, a vítima é culpabilizada. Isso também precisa ser revertido. E muitos professores e professoras também cometem atos heterossexistas, que são dirigidos aos seus estudantes e às suas estudantes. E essa naturalização da heteronormatividade, ou seja, de se perceber o heterossexual como normal, como correto, e a invisibilidade do heterossexismo são os principais desafios a serem superados a fim de se estabelecer na escola um caráter multicultural que valorize as diferenças, inclusive as relacionadas às identidades sexuais. E alguns casos aqui que a gente trazendo rostos, a gente trazendo fatos reais, talvez cause uma sensibilização maior para corroborar com o argumento que eu estou trazendo, que é necessário que todas as identidades sexuais sejam valorizadas a fim de que pessoas não morram. Mas infelizmente pessoas têm morrido. Por exemplo, nós ouvimos muitos discursos dizendo, por exemplo, prefiro um filho morto do que um filho. E aqui está um caso real de um rapaz que foi espancado, morto a facadas pela própria mãe e teve o corpo encontrado incinerado no interior de São Paulo em 2017 por conta da sua sexualidade. Não quero meu filho convivendo com esse tipo de gente. O que tipo de discursos fazem? Esse rapaz foi encontrado morto com os dentes arrancados no centro de São Paulo. Ainda anda que nem homem. Aí um rapaz foi assassinado a tijoladas e encontrado sem roupa em Pernambuco. Isso é falta de pancada quando era criança. Um garoto, né, um adolescente, também foi morto a pauladas e predadas no Espírito Santo. Então, são casos pesados, mas que é importante que nós pensemos sobre esse assunto, porque talvez você não seja uma pessoa LGBT, como também não sou, mas desconsiderar a luta, a dor, o sofrimento diário que essas pessoas passam é uma grande falta de empatia. Então, o bem que nós queremos para nós mesmos, nós precisamos desejar para o outro, mas não só desejar, mas também lutar, empreender esforços para que todos e todas tenham acesso à liberdade, à segurança que nós, heterossexuais, também temos. Então, as considerações finais. Não dá para desconsiderar que a sexualidade é uma esfera da identidade e que influencia diretamente na vida das pessoas. Como nós vimos aqui, por conta da sua sexualidade, você pode até morrer. Pessoas LGBTQIAP+, sofrem com estigmas por conta da sua sexualidade. Isso também é algo que não dá para negar, os dados deixam isso bem claro. E a educação, inclusive a educação musical, não está alheia às diferenças de sexualidade e muitas propostas de ensino de música acabam por produzir e reproduzir heterossexismos. Esse vídeo foi um vídeo mais teórico, mas um próximo vídeo vai mostrar de forma mais prática, tanto como a música, enquanto disciplina escolar, tem produzido e reproduzido heterossexismos e também como que ela pode empreender esforços para reverter essa realidade por meio de uma educação
multicultural e antidiscriminatória. E é isso, muito obrigado. Dúvidas, comentários e críticas, é só deixar um comentário aqui embaixo ou escrever para mim no musicasnoplural@gmail.com. Muito obrigado, fica com Deus, até a próxima.